Boa noite. Começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje nós vamos conversar sobre o 4º Congresso Estadual de Educação Física na Escola, logo após a abertura do programa. Muito bem, programa Centros dessa noite, então vamos tratar do 4º Congresso Estadual de Educação Física na Escola e mais especificamente sobre o tema, a temática que tem a ver com a questão do movimento corporal, né? Especificamente na educação física, acho que a gente vai poder começar com isso. Para abordar esse tema, nós temos conosco aqui o professor Derli Neuenfeld, coordenador do curso de Educação Física Licenciatura aqui da Univates, a professora Silvane Fenster-Seifer-Isse, que é coordenadora do Congresso e professora do curso aqui de Educação Física da Univates, e também a Rita de Cássia Quadros da Rosa, que é professora supervisora do PIBID, né? E a Estela Maris Horn de Brito, professora da Rede Municipal de Educação, em 2 municípios aqui da região. Vão poder nos relatar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Professor Derli, um pouquinho sobre a história do curso de Educação Física Licenciatura para que a gente possa fazer esse pano de abertura aí. O curso de Educação Física Licenciatura iniciou em 2000. Estamos aí, completamos 15 anos, né? Já de trajetória. Já está em fase de debutar. Está debutando, né? E vem vindo nessa caminhada aí, vamos dizer assim, nós temos algumas bandeiras, né, enquanto curso, né? E uma delas é essa questão de pensar o ensino da diversidade das práticas corporais. Então, ao longo de todo esse processo, a gente vem se preocupando com isso, e nesses 15 anos a gente vem abordando isso tanto na questão das disciplinas, como na questão de eventos que a gente tem promovido, como é tema do nosso evento, que é a questão do congresso, né? E a nossa última, para trazer isso, nossa última mudança no currículo, que foi ano passado, uma das questões importantes era apontar que a gente percebeu assim a necessidade, né, da gente contemplar no currículo mais disciplinas que tratem sobre a diversidade das práticas corporais. Ou seja, bom, precisamos de mais ginástica, mais esportes diferentes dos tradicionais, né? Precisamos de rugby, futebol americano, precisamos repensar a questão do homem e o meio ambiente, né? E nessa trajetória que a gente vem, então, para dizer que esse congresso também vem a partir do curso. Perfeito. Acho muito importante essa ideia, até para que os nossos telespectadores entendam, essa questão da diversidade, sair do chão comum de uma atividade de educação física, está só vinculado a um futebol, a um vôlei, a um basquete, e achar que fazer exercício é o todo. Né? Nesse sentido aí, porque a gente tem uma trajetória do processo de formação do profissional de educação física que foi influenciado muito forte pela questão do esporte e o esporte de rendimento, né? Certo. E muitos professores que nos chegam, a maior experiência deles é nessa área, né? Então, pensar a questão da escola é pensar mais amplo, né? A gente tem um compromisso, uma responsabilidade para com os nossos alunos. Essa responsabilidade é mostrar o universo de práticas que existe. E a questão da cultura corporal, acho que é importante dizer, né? Então, o tema do congresso é cultura corporal de movimento, diversidade e ensino. Essa sempre foi uma preocupação que a gente teve no curso, né? A educação física, né, como ele já colocou, tu também trouxeste isso, a educação física tem uma tradição, num primeiro momento, muito associada às práticas da ginástica, né? Quando a educação física se institucionaliza nas escolas, ela vai trazer os métodos ginásticos alemão, francês, sueco. Num determinado momento, na década de 50, 60, entra todo um processo de esportivização da educação física, e aí o esporte passa a ser um dos temas centrais. E aí depois, lá nos anos 80, a gente teve um movimento renovador da educação física, que é quando se começa a dizer, não, só um pouquinho, a educação física na escola tem o compromisso de discutir, de ensinar todos os temas da cultura corporal. Né? Então, essa tem sido uma preocupação que a gente tem, mas não basta dizer, bom, a gente precisa que todos os temas, que a dança, que o jogo, que a ginástica, que as lutas estejam, inclusive essa é uma questão que está
na legislação brasileira, quer dizer, a legislação diz os estudantes brasileiros devem ter acesso a todos esses elementos de cultura corporal, mas não basta, que a gente precisa entender, e essa é uma das questões do Congresso, né? Qual é o valor de se trabalhar com toda essa amplitude da cultura corporal. A cultura corporal contemporânea, adolescente, infantil, ela não encontra muito espaço. Por exemplo, enquanto as aulas de educação física, o skate é uma prática corporal. Os nossos estudantes que convivem, que vivem hoje, estão montados nos skates, e o skate permite uma criação de repertório motor muito interessante. Claro. Né? Por que isso não consegue entrar na escola? Né? E poder pensar que quando se está falando de cultura corporal, né, a educação física as escolhas que a educação física faz estão diretamente ligadas ao tipo de corpo que se quer produzir, ao tipo de gesto que se quer produzir. Né? Que tipo de valor, que tipo de crença, quem pode jogar futebol e não pode? Por que por um tempo as mulheres não puderam? Por que é estranho para muitos ainda homens que dançam? Né? Por que algumas práticas são consideradas mais legítimas para serem ensinadas na escola e outras não? Por que a dança afro ela não tem tanta visibilidade como, por exemplo, o balé clássico, em muitas situações, o hip hop? Que movimento foi esse que o hip hop fez para sair da rua e ter reconhecimento e ser dançado em diferentes espaços? E ser entendido como um movimento corporal. E ser entendido como um movimento corporal tão legítimo quanto aquele que é de outras culturas mais hegemônicas. Né? Então, discutir essa questão e poder se dar conta do quanto os elementos de cultura que a gente permite que sejam tratados na escola, está falando de o que a gente está querendo discutir, o que a gente está querendo questionar em termos de sociedade, de história, de cultura, através das manifestações corporais. Né? Então, discutir isso nos parece extremamente importante, né? Nesse momento que muitos espaços começam a se dar conta, né? e discutir uma certa dificuldade que a educação física vem enfrentando, né? Nas suas práticas, nas suas ações na escola, e as gurias que estão lá na escola, falar um pouco mais sobre isso. Bom, talvez um dos nossos problemas seja justamente esse, a gente insistir em levar elementos de cultura corporal e não levar outros, que têm muito mais sentido e fazem muito mais parte da vida, da história dos nossos estudantes do século XXI. Acho que assim, alguns temas que eu vou voltar, eu vou passar a palavra para vocês, mas eu gostaria de voltar, assim, acho que na fala de vocês dois já, pegar a questão da transversalidade da educação física na sociedade, quer dizer, ela tem que ter essa conexão com tudo que está acontecendo na sociedade, o quanto a mídia participa desse processo, né, de tornar algumas coisas um pouco mais comuns, um pouco mais permanentes na nossa vida, e principalmente a questão da educação física aí como um respeito à individualidade, porque a gente, quando vai para essa discussão, a gente acaba pensando em ações quase que individuais, sai da padronização e vai para a customização, né? Olha, eu gosto do quê? Eu curto o quê? Vou fazer o quê? Eu não posso botar todo mundo para andar de skate, assim como eu não podia botar todo mundo para jogar futebol. Mas como é que a gente faz isso hoje? Vamos voltar um pouquinho depois para esses dois temas. Mas queria ouvir o relato já de vocês sobre essa introdução ainda. Vocês duas que estão na prática do dia a dia lá nas escolas, por favor. Quem quer começar? Rita, por favor, onde é que tu trabalha? Eu trabalho em Arroio do Meio, na Escola Princesa Isabel. Do Meio, na Escola Construindo o Saber. E em Lajeado, na Escola São Bento. Perfeito. Então, eu sou supervisora do PIBID na Escola Princesa Isabel. E eu fiquei pensando aqui que, a partir de 1980, quando houve essa crise de paradigmas da educação física e que o esporte começou a ser contestado como prática natural na escola, acho que a educação física ainda não conseguiu se reerguer desde então. E é bem importante, eu acho, discutir isso na universidade, durante a formação inicial, mas também na escola. Porque a gente chega lá e encontra uma realidade que a mídia não colabora conosco nesse sentido, que é
os nossos alunos não pensam educação física, pensam esporte. Certo. E quando é séries finais, a partir do 6º ano, é mais forte ainda. Se sente é uma pressão mais forte ainda. Então, para mim, que começo a trabalhar com turmas em idade de pré-escola, fica mais tranquilo, eu consigo diversificar as práticas, as crianças são muito abertas a isso, quando se começa numa tenra idade, mas quando eles já têm uma cultura dentro da escola de esporte, é complicado. E aí eu acho que a aproximação universidade e escola contribui muito. Perfeito. Tanto para o professor, ele vai modificar a forma de pensar a respeito da sua prática e refletir sobre ela, como para a comunidade escolar entender a educação física também como uma prática diversa daquela que se entendia um tempo atrás. Porque essa mudança não é só no processo de formação, ela tem que envolver todos os agentes. Toda a comunidade quem escolar. Quem está lá na escola, família, pais, alunos, em todos os níveis. Exato. Recentemente a gente fez uma pesquisa pelo PIBID com a comunidade escolar. E a gente perguntava nessa pesquisa o que era educação física para eles. Professores que não tinham formação em educação física. E a gente ficou, por mais que nós, na escola, tentemos diversificar a prática, as respostas majoritárias foram esporte, ginástica, movimento repetitivo. Mesmo as pessoas trazem consigo o que viveram na educação física. Esse é o senso comum. Exatamente. Então, isso que precisa ser discutido para ser revisto. Com certeza. Perfeito. Stella, por favor, rapidamente a tua introdução, depois nós continuamos. Nessa questão do senso comum, né? Eu venho de uma história, então, passei pelos anos 80, a minha formação... Só tuas escolas, onde é a tua, por favor? Eu dou aula na Escola Pedro Jorge Schmidt, em Estrela, e em Lajado, na Guido Lerner, Escola Municipal, as duas. Perfeito. Então, eu venho de uma formação própria de escola, dessa parte da educação física plenamente desportiva, né? Inclusive avaliação desportiva. E a formação na universidade também foi bastante voltada à parte do desporto. Então, nesse aspecto, eu acho muito importante o congresso para a gente rediscutir, discutir, se alimentar, né, dessas novas, não digo novas práticas, mas a possibilidade de abrir esse leque na escola, dessas outras práticas possíveis também dentro da escola. E a questão que a Rita falava, da questão da cultura da educação física, é claro, vocês também falaram, é muito forte, né? Os pais, as crianças pequenas vêm à escola e dizem, professora, mas quando nós vamos jogar futebol? Os pequenos, não é? Então, os pais também têm essa cultura de educação física como esporte. Eu acho que isso ainda vai levar um tempo para desmistificar, né, essa vinculação da educação física só com os esportes, não é? Ok. Encerramos nosso primeiro bloco. O assunto está interessante, acho que abrimos aí algumas portas que nós temos que entrar um pouquinho, né? E a gente já volta logo após o intervalo. Muito bem, nosso programa Centros de hoje, então, tratando sobre o Congresso Estadual de Educação Física na Escola, com a temática da cultura do movimento corporal propriamente dita. Temos conosco a professora Silvane Isse, coordenadora do Congresso, professora aqui do curso de Educação Física da Univates. Uma das coordenadoras. Uma das coordenadoras, há mais coordenações, ótimo. Depois nós vamos nominar todos eles para dar o devido crédito. Professor Derli Neuenfeld, que é coordenador do curso de Educação Física, licenciatura aqui da casa. E também a Rita de Cássia Quadros da Rosa, que é professora supervisora do PIBID. E a Estela Mares Horn de Brito, também professora da Rede Municipal de Educação. Estela, nós estávamos falando há pouco, tu relatavas também a dificuldade que é na escola trabalhar esse conceito novo. Por favor, tem aí alguma ideia complementar que tu tinhas ainda? Eu penso muito nos espaços da educação física. Quais os espaços que nós temos nas escolas? Não é um ginásio com demarcados os desportos tradicionais da educação física, uma goleira e uma cesta de basquete, né? Então, enfim... Os alunos também olham para aquele espaço e percebem ali na sua sala de aula os esportes que eles vão praticar. Então, por isso a pergunta, nós vamos jogar futebol, o que nós vamos fazer hoje, né? Então, está muito enraizado ainda a questão do esporte também nos espaços. Mas eu penso neles também como investimento de políticas públicas, não é? Esses espaços são sempre os mesmos, não é? Eu acho que um olhar
né, de uma outra organização, enfim, em cima desses espaços, seria de muito valor para esse... Não que esses espaços não possam ser utilizados para outras coisas, mas a gestão dos recursos acaba direcionando... Isso. Mas a gente tem hoje assim, vários estudos que mostram, né, o quanto os espaços escolares são um motivo, são elementos extremamente importantes na definição de currículos escolares, né, das escolhas que se faz dentro do currículo. Né? Bom, não se pensa, eu gostaria de trabalhar com a dança, com a luta, com o taekwondo, com atividades de aventura. Que espaços, então, eu vou buscar para realizar essas atividades? A lógica é quase sempre, eu tenho uma quadra e quadra é lugar de esporte. E o que eu consigo fazer? E é quando a escola busca um investimento, né, usa a sua verba em materiais para educação física, é quase sempre bola. Né? Quando se reivindica um espaço, é quase quadra. Né? Quantas escolas ou quantos projetos de escola a gente tem aí que dizem, não, eu quero uma sala sem nenhuma cadeira, com um aparelho de som, porque eu quero trabalhar com jogos de expressão, quero trabalhar com dança, quero trabalhar com lutas nesse espaço. Né? Porque a Rita trouxe a ideia, né, de tem uma naturalização de que, bom, algumas práticas estão ligadas à educação física em alguns espaços e com alguns materiais. Né? E aí, bom, vai se criando todo esse processo de compor currículo, muitas vezes a partir de que espaço eu tenho e essa aula eu dou em função do espaço e não daquilo que eu desejo em termos de conhecimento, de saber do campo da educação física. Portanto, colocamos mais um público na nossa discussão. Não adianta só envolver alunos, pais, né, professores, mas também os gestores. Com certeza. Os gestores do processo. Ah, vou pedir uma sala com espelhos, o cara diz, não, tu quer vai abrir uma academia de dança? Não. Ou sim. Tem um exemplo até prático, não sei se eu posso citar aqui. Por favor. Um exemplo meu lá na minha prática, mas antes a gente não é contra o esporte, né? Não. A gente é contra a forma como ele é, às vezes... A hegemonia de alguns, talvez, transmitido, né? A forma como o jeitinho brasileiro, às vezes, é exaltado dentro do esporte. A gente não quer isso, a gente quer cidadãos que tenham outro tipo de olhar, de responsabilidade, de solidariedade. Então, a gente não é contra. Eu acho que é cultura corporal de movimento e também a gente tem que propiciar isso para os alunos. Mas sobre os espaços, eu fiz no ano passado, eu enviei bilhete para casa para avisar os pais que naquela próxima aula, então, as crianças não precisariam vir com roupas de educação física, que a gente chama, que são roupas mais confortáveis, tênisinho, porque eles teriam aula na sala de mídia da Escola Princesa Isabel e seria no videogame, com o videogame, uma marca de videogame que permite o movimento corporal. Certo. E isso gerou, assim, um comentário bom em alguns termos, mas assim, mas a gente quer tirar as crianças do videogame, e agora a educação física vai ser videogame, então é complicado. Skate também, fizemos essa prática, enviamos o bilhetinho para casa e aí choveu de ligação para a escola, mas eles vão se machucar, eles vão cair, onde já se viu isso na escola, né? Então, essa questão da desnaturalização que eu sinto na minha prática é nesse sentido que funciona. Sim. O medo do pai ou da mãe é natural, né? Mas abrir espaços para isso também é uma das funções da escola, né? Com certeza. As crianças se machucaram? Não, as crianças estão todas muito bem, passam bem. Né? As crianças têm uma competência motora muito maior do que a gente muitas vezes imagina. É verdade. Eu tenho discutido um exemplo, acho que é interessante pensar essa questão de práticas, né? Com os alunos de educação física, é a questão da bocha, né? Vamos pensar a bocha na nossa região, né? Uma prática extremamente forte, mas na escola ela não entra, né? Ela não faz parte. É onde se aprende a jogar bocha. Se aprende a jogar bocha com os pais, com os irmãos, né? Com o avô. Exatamente, né? Então tem uma série de práticas, assim como o skate, e se não tiver esse processo, acho, da educação física, olhar para o entorno, ver, bom, o que nós temos e trazer isso para a escola, né? Até para discutir do ponto de vista, bom, mas por que não está aqui? Né? Porque nós tivemos um momento, sim, que a questão do esporte era incentivado pelo fato que o papel da escola era de formar os atletas, possivelmente sair da escola, né? Então, assim, se pegar a questão de lutas, era judô, né? Até os próprios cursos de formação trabalhavam judô, porque o judô era esporte olímpico, né?
mas isso já seria definir. Então, assim, bom, como que a gente faz esse movimento, então, para trazer outras coisas, né? Então, acho que essa ideia aí, acho que ela é fundamental, assim, de pensar. E eu acho que nesse primeiro momento vai ter isso que a Rita diz, vai ter um pouco... E que bom que os pais também estão ligando, né? Com certeza. Estão ligando para a escola, estão certeza. percebendo que está tendo um movimento, ou que está aparecendo coisa diferente, né? Quantas vezes vamos pensar assim, os pais ligam por causa da educação física, né? E que legal isso, né? Que legal, acho que de ter esse contato, essa possibilidade a mais do professor poder falar. Dois exemplos opostos, né? Daqui a pouco os pais participarem da aula de skate e os filhos participarem da aula de bocha. Né? Já fazer um encontro de gerações, né? Já fizemos. Eu chamo a minha aula de aula aberta. Os pais são sempre convidados para participar e acontece. Eles muitas vezes vão até a escola e fazem aula de educação física junto com as crianças. E é tão interessante que no final eu questiono eles, questiono as crianças e questiono os pais. E às vezes eles gostaram mais da aula do que as crianças, eles se envolveram mais, porque no tempo deles não era assim. No tempo deles, provavelmente, eles iam correr algumas voltas em torno da quadra. Né? Então, Claro. E esses são dois exemplos, o exemplo do skate, o exemplo da bocha, né? Daquilo a que a gente se propõe quando a gente se propõe a discutir cultura corporal, né? Que questões de gênero, que questões de raça, que questões de etnia, que questões de religião, de geração estão atravessadas. Por que a gente desqualifica muitas vezes a bocha que faz parte da cultura italiana, que faz parte da cultura alemã, né? Com suas diferenças na prática, no regramento, na dinâmica do jogo. Mas por que a gente não consegue trazer isso? Bom, lá dentro dessa cultura, qual é o sentido de tudo isso? Né? Lembrei agora, por exemplo, os jogos de raquete. Né? Quantas escolas trabalham, não precisa ser exatamente o tênis. A gente foi produzindo socialmente a ideia de que o tênis é uma prática corporal, é um esporte que só pode ser praticado por alguns grupos em função do preço dos equipamentos, do preço do espaço físico. E aí a gente pode pensar, né, o quanto foi bacana é bacana, todo esse trabalho que o Gustavo Kirten tem feito no sentido de socializar o tênis. Não precisa ser com a melhor raquete, né? Todas as escolas têm um quadra de cimento, pelo menos, né? Ou quase todas, né? As raquetes de frescobol não são raquetes não é um equipamento tão caro, né? E quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, com jogos de raquete na escola e a gente começa a dizer, não, todos os alunos que quiserem poderão acessar os jogos de raquete, né? Jogar tênis, jogar squash, jogar badminton, é sim uma possibilidade para a escola, né? Com adaptações, às vezes, com alguns tipos de materiais. E quando a gente começa a dizer, não, também o tênis pode vir para a escola, a gente está, de alguma forma, dizendo, não, as pessoas podem ter acesso, independente de classe social, né? A escola pode oferecer, a escola é um lugar onde muitos estudantes brasileiros vão ter a possibilidade de acessar saberes e conhecimentos que de uma outra forma não terão. Então, eu sempre digo para os alunos, né, vocês não... Essa ideia de que o professor de educação física só precisa trabalhar com aquilo que ele conhece e gosta, é um grande equívoco, porque os estudantes brasileiros têm o direito de aprender sobre todos os elementos de cultura corporal possíveis e acessíveis. Então, o professor que diz, eu só ensino dança, no meu caso, eu só ensino dança porque eu entendo de dança, eu estou negando um direito aos meus estudantes. Né? E a cultura corporal, essa discussão sobre cultura corporal, vai desmanchando, vai borrando, digamos assim, as fronteiras daquilo que é tomado como minha obrigação como professora. Não dá mais para a gente ficar na pedagogia do gosto. E esse professor, ele acaba também tendo uma certa disfunção no processo todo, no momento em que ele escolhe alguma área e ele não se permite abrir a cabeça, não só dele, mas também dos seus alunos, para o novo, para a diversidade, para novos contextos, né? Então, eu entendo que um professor tem áreas de expertise, e, eventualmente, ele vai ter turmas onde ele vai aprofundar aquilo conforme um gosto já determinado, já previamente identificado. Mas acho que a função
do professor na escola, e aí a pergunta para vocês, é muito disso, né? Abrir a cabeça desse pessoal, né? Penso que quanto mais possibilidades de movimento eles têm, não é? Isso é um ganho que não vai existir em outro lugar. Você convive, Procurar depois uma academia é uma coisa, mas jogar um badminton, um jogo de raquete, não vai ser em qualquer lugar. Fazer o atletismo não vai ser em qualquer lugar. Tu não vai depois de adulto buscar. Tem coisas que tu só vai fazer na escola. Ginástica, né? Artística. Certo. Vai fazer na escola. Ótimo. Ok, fechamos nosso segundo bloco, já voltamos, que temática, daqui a pouco a gente vai ter que conversar um pouquinho também sobre o evento em si. Sim. Eu acho que tem que fazer 5 blocos. Né? Não, infelizmente nosso tempo é só para 4. Já voltamos após o intervalo. Muito bem, terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, então falando sobre o 4º Congresso Estadual de Educação Física na Escola. Proponho aí como tema para a gente começar esse terceiro bloco a questão da importância, não só enquanto atividade física, movimento corporal, mas como vocês veem os objetivos, as metas, o resultado de uma formação de educação física para aluno, para a sociedade como um todo, para as pessoas num sentido mais amplo, de convivência, de respeito ao diferente, da não hegemonia de alguma atividade esportiva específica, de perfis diferenciados. Como é que vocês veem isso? Por favor. Eu acho que passa a questão toda inicial é o que tipo de cidadão eu estou contribuindo para formar. Na minha aula. Antes disso, a gente tem que pensar a escola, mas vamos pensando só a educação física. Eu quero um cidadão crítico, então eu tenho que fazer ele refletir sobre o que ele está fazendo. Muitas vezes o desporto tradicional não permite esse tipo de reflexão. Ele é muito desenvolvido, ele já tem técnicas e táticas muito avançadas. É muito difícil recriar um desporto tradicional. Não é impossível, mas é muito difícil. As práticas alternativas, elas têm inúmeras possibilidades dentro disso. Eu quero um cidadão que saiba conviver com o outro, né? Saiba respeitar a diferença, então, e valorizar a diferença, não só daquele que vai bem em uma modalidade ou em outra, mas daqui a pouco aquele que sabe coordenar um grupo, talvez nem pratique tão bem assim, mas saiba coordenar, saiba motivar, saiba acolher aquele que não está conseguindo. Eu quero um cidadão que respeite a natureza, então eu vou propiciar práticas também com a natureza. Então eu acho que a gente tem que se perguntar todo dia, né, que tipo de cidadão eu estou formando com essa aula, e a partir daí desenvolver. Eu acho que não há outro caminho que não a cultura corporal de movimento mesmo, e a diversificação de conteúdos, e o aluno como um sujeito ativo na sua aprendizagem, ele pesquisando também, por menorzinho que seja, é possível dentro das possibilidades dele, refletindo sobre o que fez, né, desde o início, desde lá da pré-escola. A Rita traz, acho que uma questão, quando a gente está falando de educação física, a gente está falando de educação corporal. E educação corporal é atravessado por elementos do afeto, elementos das relações, elementos motores, elementos do pensamento. Né? Então, poder se dar conta de que a forma como eu proponho a prática corporal, eu posso estar formando alguém para reproduzir movimentos, né, para atingir determinados padrões de movimentos, determinadas habilidades motoras, ou eu posso estar propondo experiências de movimento para alguém que vai se perceber, que vai se conhecer, que vai, através do corpo e do movimento, criar relações, ser capaz de pensar num corpo criativo, num corpo mais lúdico. Né? A gente tem uma tradição do corpo mais técnico, mais maquinal, mais competitivo no campo da educação física. Então, poder sair e rever e problematizar essa perspectiva de educação do corpo, né, e poder pensar, bom, o corpo, a experiência corporal na escola como uma experiência lúdica, né, a Estela trouxe, bom, algumas experiências de movimento que se não for na escola, não vão acontecer muito provavelmente na vida dessas crianças e desses adolescentes. Verdade. Né? Verdade. Eu sabe que quando olho alguém falando sobre handball,
eu fico pensando, puxa, como é que alguém joga handball? Porque eu nunca joguei handball no colégio. Não vai ser hoje que eu vou criar essa relação. Né? É isso que a gente comenta, né? Que, ou se estuda, enfim, a minha experiência com ginástica, não é? Então, eu penso que se os alunos se limitarem a esportes com bola, não é? Alguns vão se destacar muito e outros não tanto. Então, essa pluralidade do movimento corporal permite isso também, que a autoestima dos alunos não é boa. Tá, talvez eu não seja tão bom na bola, mas na ginástica, na dança, na luta, eu posso vir a ter um desempenho melhor, porque eles acabam querendo fazer tudo muito bem, não é? Então, assim, em alguma coisa eles vão se destacar. Eu acho que quanto mais oportunidades eles tiverem... Isso tudo sem perder o pano de fundo, que é a questão física, né? Que a senhora também colocou. É importante também ter uma atividade que melhore a sua questão. Porque eu acho que isso é importante também de a gente pensar, né? A gente tem feito muitas discussões no campo da educação física, acho que a Rita colocou muito bem. A nossa ideia não é em nenhum momento, a partir da discussão da cultura corporal, que a gente retire o esporte. O que a gente quer é que o esporte não seja mais exclusivo ou sinônimo de educação física. É que outros elementos possam ser pensados e também que o esporte possa ser pensado numa outra perspectiva, né? Que a gente possa ter jogos de futebol mistos, que a gente possa romper com essa ideia de que sempre os meninos são mais habilidosos para o futebol, ou que eles sempre são mais brutos e combativos. Isso é um processo de naturalização de meninos e meninas e da própria prática corporal. Então, o que a gente quer é que a gente possa rever e em nenhum momento se deseja negar que dançando, correndo, saltando, jogando, lutando, nadando, a gente vai desenvolver habilidades motoras, a gente vai ampliar repertório de movimento, a gente vai ficar mais equilibrado, mais rápido, mais ágil, né? Mas isso não é o cerne da questão, né? Isso não é aquilo que movimenta exclusivamente. Então, enquanto estamos em movimento, muitas coisas acontecem. E não é só uma melhor aptidão física. E aí a Rita colocou muito bem. Eu gostei muito da sua definição do quanto o movimento corporal ele precisa ser uma melhoria da relação contigo, com o teu corpo, com o outro, portanto, processo de socialização, e com o meio. Né? Então, também permear o seu ambiente e o seu modo de vida. Ok, vamos lá um pouquinho. O que é o evento? O evento ele traz essa discussão para dentro de uma atividade um pouco mais acadêmica, mais formal, mas como é que o que ele foi pensado? Já estamos na quarta edição, né? Já tem um histórico aí. Temos uma caminhada aí já, né? Em relação a esse congresso, né? Então ele é pensado, assim, ele na sua estrutura, né? Ele trabalha com mesas, né? Que discutem essa questão, então, da educação física e a pluralidade cultural, né? Certo. Trabalha também com sessões científicas, as quais já tivemos aí, então, 81 trabalhos encaminhados, já estamos no processo agora, então, de seleção dos trabalhos, né? Trabalhamos também com um seminário de tese e dissertações, que nós temos uma parceria com o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, a Secretaria do Rio Grande do Sul. Então, são dissertações de tese, são trabalhos de pesquisa, né, voltados para a área escolar. Temos também, dentro do encontro, um espaço para discussão com os professores que trabalham com o PIBID, né? O PIBID tem sido bem interessante do ponto de vista, assim, as experiências que têm sido construídas. E também, como é tema do evento, também pensando em educação física e tendo oficinas também, né? Que eu acho que isso é importante do ponto de vista também da questão da experimentação, né? Discussão não só teórica, mas também trazer cases e situações. No sentido de vivências mesmo, propriamente dita, propostas, né, para a questão do congresso. Certo. O evento vai acontecer quando? 14 e 15 de maio. 14 e 15 de maio, então está chegando por aí. Os trabalhos, o período de inscrição de trabalho já encerrou, já está no processo de seleção. O evento é para quem? Quem é que vocês esperam? É aberto, bom, né, sim, da área da educação física, professores, acadêmicos, mas não só isso, né, acho que toda a área da educação, pessoas que têm interesse, os gestores, como nós estamos falando, né, pessoas que têm interesse em vir, né, pensar sobre a questão da nossa cultura, que a cultura é um termo-chave, né, dessa discussão, né, e as práticas corporais, né, então ele é aberto à comunidade. Quer dizer, aquilo que as professoras comentavam da necessidade, da dificuldade de se
reconstruir essa postura para quem já está na escola, quem já tem uma formação já um pouco mais tradicional, de há mais tempo, esse é o momento de reconectar e buscar novos caminhos. Um pouquinho por aí também que eu vejo, né? A gente tem conseguido, Sandro, acho que... A gente vem num movimento dentro do curso de encontros regionais, pequenos encontros maiores, congresso nacional, encontros de estágio. Então, desde o início do curso, a gente tem procurado manter uma relação muito direta com os professores de educação básica, né? Com as redes de educação básica. Porque o trabalho da universidade ele ganha sentido à medida que a escola puder melhorar, né? Quando a gente está falando de cursos de licenciatura, então essa relação, esse diálogo e essa alimentação mútua, ela é fundamental e é isso que, digamos assim, movimenta, né, esse nosso fazer, digamos assim, dentro da universidade. E a gente vem conseguindo, o Congresso começa a se estabelecer como um evento que está fazendo parte da agenda, digamos assim, de várias instituições de ensino superior. A gente não tem, né, e quem é professor de educação física sabe, são muito poucos os eventos que se dedicam a discutir educação física escolar. Né? Os espaços extraescolares, às vezes, são tomados como mais interessantes, mais sérios, mais glamurosos. Só que a educação física, que se faz fora da escola, ela precisa de toda uma base, toda uma sustentação, toda uma discussão sobre corpo, sobre movimento, que se faz na escola. A gente trouxe antes, bom, o que eles vão fazer depois, quando não forem mais estudantes, está muito ligado ao que a educação física pode fazer. Então, o Congresso vem se colocando, né? E a gente tem tido muitas manifestações de professores de outras instituições no sentido, assim, de garantir esse espaço de discussão, né? Um espaço onde a gente debate, onde a gente escuta pessoas que estão pesquisando, onde a gente escuta relatos de experiência, né? Isso tem sido muito importante para nós. Nas sessões científicas, a gente tem a modalidade de relatos de experiência, que pode ser de estágio, que pode ser de sala de aula, né, atividades de ensino, que podem ser experiências de projetos sociais. Então, a gente tem procurado garantir esse espaço de pensar a educação física escolar. Até porque muita coisa tem sido feita e precisa se valorizar aquilo que está sendo feito nas escolas. Né? E nesse sentido, acho que tem sido muito importante. A Coordenadoria Regional de Educação tem sido parceira, as Secretarias Municipais de Educação têm sido parceiras, né? Os professores têm acolhido, e isso também às vezes não é muito simples, a gente sair do modelo congresso, onde se faz muitas oficinas e pura prática corporal, para um congresso que se propõe ao debate, à troca, ao relato, ao questionamento, além da experimentação de situações de prática corporal, sim, que a gente acaba acontecendo. Ok. Estamos fechando nosso terceiro bloco. Depois, no quarto bloco, vamos conversar um pouquinho sobre a programação, propriamente dita, e quero um relato de vocês de como é que esse tipo de proposta é vista dentro das escolas. Não só por vocês, mas vocês aqui representando seus colegas também. Tá bem? Certo. Já voltamos após o intervalo. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, sobre o 4º Congresso Estadual de Educação Física na Escola. Falávamos do evento, que vai ser agora em mês de maio. Por favor, professora Silvane, professor Derli, como é que está a programação, o que é que está previsto para esses 2 dias de atividades? Bom, nós começamos dia 14, né, pela manhã, então com a mesa da abertura. O professor Alex Fraga, né, e a professora Clarice Taversini vem discutir a questão, então, da cultura corporal. Né? Então, certo, essa é a mesa. mesa. A temática... Isso, é a temática central do evento. Acho que vale a pena reforçar que o professor Alex foi um dos autores do documento Lições do Rio Grande. Foi um documento que foi utilizado, foi produzido para a rede estadual no final do governo da Ieda Cruzes. E o Alex e o Fernando, que foram os 2 autores, fizeram toda uma sistematização de quais são os elementos de cultura corporal que a gente tem por aí, como que a gente pode levá-los para dentro da escola. Então, acho que é um momento bacana de a gente poder ter um contato bem concreto, assim, de que elementos a gente está falando quando
quando a gente fala em cultura corporal. Sim. E aí a professora Clarice é uma pessoa que tem se dedicado a estudar as questões da escola na contemporaneidade. Então, eles vão fazer essa relação. Bom, essa escola contemporânea, como que ela consegue dialogar com esses elementos da cultura corporal de movimento? Perfeito. Quer dizer, a temática é instigante, mas ela já tem uma caminhada. Não estamos saindo do zero, portanto, trazemos pessoas que já têm uma produção e um olhar já bem apurado sobre o tema, né? E, após a mesa? Bom, parte da tarde, daí ainda umas sessões científicas, e aqui, tinha comentado antes, né? Tivemos 81 trabalhos escritos, mas acho que cabe frisar, assim, ó, essa oportunidade da gente ouvir, então, relatos de experiências, né? Pesquisas, não só do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos recebendo trabalhos também de Santa Catarina, né? Então, sempre para citar algumas. Então, vem o Unesc Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Federal Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, URGS, Ijuí. Então, são mais de 10 instituições que vêm para cá, né? Então, assim, quando que a gente tem um momento, uma possibilidade de ver o que está sendo produzido em tantos locais diferentes, né? E aí acho que a gente se realimenta enquanto a educação física, a gente vê propostas acontecendo. Né? E pessoas se dedicando a pensar a educação física escolar, o que é muito importante. Sim. Parte da noite, né? A palestra daí com a professora Soraya Darido, da Unesp, Rio Claro, que é uma pessoa assim que tem uma publicação, né, bibliográfica muito grande, um material didático muito bom, assim, que vamos dizer assim, temos, eu diria que ela escreve para o professor, né? Então, no ponto de vista que tu pega os livros dela e tu consegue enxergar a tua aula, tu vê a questão de como que tu vai trabalhar, né? E ela tem discutido muito também a questão dos temas transversais. Quinto, meio ambiente, sexualidade. Então, a fala dela vem nesse sentido, ajudar o professor também a se inserir dentro do projeto político-pedagógico da escola, né? Não podemos esquecer isso, né? Que a educação física não é sozinha, ela está junto de um contexto maior da escola, né? Que tem um projeto que é o que nos conduz, né? E a Soraya também, sempre acho que é importante reforçar, é uma das pessoas que escreveu os documentos mais atuais dos parâmetros curriculares nacionais. Então, é alguém que vem discutindo e vem se ocupando. E além de que é uma pessoa extremamente agradável de se escutar. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Ela esteve aqui há um tempo atrás e ela tem, assim, é bem o que ele diz, ela escreve para professores e ela fala para professores. Né? Então é muito agradável, uma conferencista muito interessante. Ótimo. Segundo dia? Segundo dia, daí pela manhã, o seminário de teses e dissertações, né, com a parceria da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Realmente 4 ou 5 trabalhos que são selecionados, né, todas dissertações e teses com temas voltados para a escola. Né? Então, acho que isso é interessante. E a outra coisa interessante também trazer, assim, que eu vejo um movimento hoje, assim, muito forte no sentido, assim, né, de professores que estão estudando, né, que estão indo, fazendo seu mestrado, seu doutorado. Então, vamos dizer assim, acho que não é mais um tempo de dizer, o professor universitário é só o professor pesquisador e o professor da escola é só o professor da escola, né? A gente está um tempo, assim, que isso está acontecendo, vamos dizer assim. Então, muitos desses trabalhos são feitos em escolas de professores que também dão aula. São professores que são pesquisadores, que voltaram para se qualificar, né? E não obrigatoriamente atuam no contexto universitário. Então, acho que isso também é positivo, os professores também enxergarem, bom, mas tem um colega meu que está fazendo mestrado, doutorado, né? E continua sendo professor. Certo. E na parte da tarde, então, né, as 3 oficinas que nós temos, uma que volta para a questão da construção de brinquedos, o professor Ivan Vivindo, né? No sentido, assim, ele vai explorar a questão da ludicidade e essa ideia um pouco, né, da gente poder também, acho que ter uma autoria, né, em relação aos nossos materiais didáticos também. A gente estava discutindo antes, bom, é o espaço, é a quadra, isso que limita o trabalho, bom, mas o que eu posso fazer também? O que eu posso construir, né? O que eu posso, né, enquanto professor... Como alterar, né? Como alterar. Como aproveitar esse espaço de forma diferente, diferenciada. Então, nessa linha, né? O professor Marcelo Perim também, né? Também é professor da rede Municipal de Porto Alegre, né? Vem trazer uma experiência dele de 20 anos de docente, né? Também na rede municipal, no sentido de práticas que ele vem ressignificando, ou seja, bom, que outros sentidos é possível se construir para as práticas que nós temos, né? Que outras formas se tem de se fazer, né? Porque a ideia é importante pensar também a escola como também, vamos dizer assim, produtora da cultura, né? Então, tem muitas coisas que chegam de fora para dentro, mas o que nós podemos também, acho que alterar, né? Acho que essa é a ideia.
E a outra oficina, com o professor Marcos Minoro, né, professor aqui da instituição, então alguém da casa também, né, que vai trabalhar com as atividades circenses, né, explorando então toda essa questão aí corporal. Ah, legal, legal. Muito bem. E paralelo a isso, as oficinas, no mesmo momento, a gente vai então realizar um encontro com os professores supervisores de PIBID das diferentes instituições de ensino superior. Criar um momento para que quem está diretamente ligado à questão de PIBID e também quem não está e quer escutar que proposta é essa, que projeto é esse, que efeitos, né, o que tem sido produzido a partir dessa política pública tão importante, né, para os cursos de formação de professores. Então, paralelamente às oficinas, acontece esse encontro do PIBID. Claro. Por favor, eu vou pedir ainda para a Rita e para a Estela Salamares que nos relatem um pouquinho como é que vocês veem a receptividade desse tipo de evento dentro da escola. Porque eu não vou nem discutir a importância disso para o aluno que está no curso de Educação Física, né? Do quanto é importante no seu processo de formação. Mas como é que as escolas, os colegas de vocês, como é que vocês recebem esse tipo de proposta, de situação, uma vez que estão lá na prática, já tem toda uma estrutura montada, trabalham com as limitações que as escolas às vezes impõem, ou que a sociedade dos conceitos, né? Como é que é recebido esse tipo de discussão? Como é que está a expectativa para participar? O pessoal costuma esperar esse tipo de evento, principalmente as oficinas, porque é o que ainda normalmente mais se valoriza, o que eu vou poder fazer de diferente, o que vai contribuir na minha prática. Um olhar um pouco mais aplicado. Exato. Da minha parte, pessoalmente, eu estou muito ansiosa pela palestra da professora Soraya, que eu já li muito ela. Mas eu queria até levantar, talvez, uma questão aqui. Não é nenhuma questão. Eu queria dizer que a parte das sessões científicas, elas são, para mim, um dos pontos fundamentais que dão voz ao professor que está trabalhando na escola e que, às vezes, quer compartilhar o que fez de legal, de bacana, e não encontra um meio, sabe? Então, eu acho que isso é tão importante quanto todas as outras situações que vão haver durante o congresso. E, aos pouquinhos, os colegas vão entendendo essa importância também. Então, esse momento ali de compartilhar a tua prática, de discutir, né, de ouvir opiniões sobre elas, eu considero assim, fundamental, e que pena que não existem outros momentos, outras situações para que isso ocorra. É difícil, a carga horária é complicada, né, tudo, mas assim, eu acho que esse momento é fundamental. No Congresso é o que mais, assim, trabalha na valorização do professor que está na escola. Sim. Então, não só os cases, não só as situações práticas, mas também a parte mais teórica, a parte da produção das próprias dissertações e teses, acaba refletindo muito daquilo que é pesquisado e está sendo desenvolvido no dia a dia, na prática. Com toda certeza. Isso que a Rita traz, eu acho que às vezes o professor acha, não é muito simples o que eu faço, não sei se dá para levar para o congresso, não dá para eu levar, se tem tanto valor que possa ser apresentado num congresso, mas acho que isso que a Rita traz, sim. Aquelas coisas simples, aquelas coisas que são do cotidiano, aquelas experiências bacanas que às vezes ficam lá no canto de uma escola, coisas interessantes que estão acontecendo, né? Então, poder trazer isso, poder socializar, poder mostrar e colocar numa roda de discussão é super importante. Estela, eu acho que é um movimento de aproximação da universidade com nós, com os professores, com o dia a dia da prática, o que nós estávamos falando antes, né? Porque, às vezes, a universidade está tão longe da escola e esse congresso, ele aproxima muito pelo relato de experiências e pela parte da sessão científica. Eu concordo com a Rita, que é uma parte, assim, um ponto alto do congresso, são as sessões científicas e relato de experiências, que contribuem muito para a prática, assim como as oficinas também são interessantes, porque a gente abre um leque de outras atividades que a gente pode diretamente aplicar na sala de aula.
mas o pensar sobre educação física, não é? Esse é um movimento mais interno de cada um, que a gente pode realmente pensar sobre a prática, que talvez outros cursos não tenham assim, não é? São cursos de práticas pela prática, e o Pensar Educação Física, o Congresso está de parabéns, porque todo ano a gente tem a oportunidade de pensar e repensar a nossa prática. Ok. Inscrições estão abertas para a participação, como é que está? Isso pode ser aqui no site da Univates, na área de eventos? Site da Univates. Agora até o dia 22 tem um valor, depois tem um acréscimo, então se quem quiser, né, aproveitar aí o primeiro valor, né, fica aí o convite, né, até o dia 22, depois aberto ainda até o dia 13. Né. Perfeito. E o evento 14 e 15 de de maio. Então fica o convite aqui e já desejo um excelente evento a todos. Vamos tentar divulgar também as atividades mais próximas aqui na TV Univates. Parabéns pela discussão, pelo olhar, né, pela capacidade de trazer esse novo conceito e fazer essa transversalidade com a sociedade, com as pessoas, com novos movimentos. Acho que isso que cria valor não só para a educação física enquanto atividade física, mas também enquanto transformação de mundo, né? Uma pequena coisa só para finalizar, acho que não dá para esquecer que esse projeto foi encaminhado, né, para auxílio externo da CAPES, né, e a gente teve esse apoio, então acho que é importante também dizer que também tem esse reconhecimento né, formal externo né, da proposta de formação de professores. Ótimo. Nós vamos estar divulgando o evento aqui ao longo da programação da TV Univates, mas já hoje estamos entrando na temática. Agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou também. Na próxima semana retornamos com mais um programa Centros, com outra temática, aqui na TV Univates. Boa noite.